Rapaziada, como vocês sabem, toda vez que acontece qualquer tipo de entrevista meio polêmica nos Estados Unidos, a minha primeira reação é vir gravar um vídeo pra vocês. E assim que o Timóteo resolve editar, ele sai pra vocês o quanto antes. E não foi diferente. Essa semana tivemos uma entrevista com o Bob Myers, que era o antigo GM da equipe do Golden State Warriors, e tivemos uma declaração um pouco complicada a respeito da situação do Klay Thompson na equipe, e a declaração veio do Adrian Wojnarowski. Toda vez eu fico meio pá de falar o nome desse cara, eu posso estar falando errado, mas você sabe quem que é. O Timóteo vai colocar uma fotinha dele aí pra vocês. Mano, então, qual que é o problema que está acontecendo? O nosso querido Klay Thompson está com um contrato expirante. Ele tem 1 ano de contrato ainda para ele entrar na Free Agents, entrar de Free Agents, caso ele não assine uma extensão contratual com o Golden State na temporada que vem. E aí, qual que é o problema? O Golden State colocou um contrato na mão do Draymond Green, o Golden State colocou um contrato na mão do Andrew Wiggins, e o nosso querido Klay Thompson ainda segue sem contrato. Ele tá com esse último ano dele aspirante aí de 44 milhões de dólares para receber, se eu não me engano. E qual que é a situação, mano? O Bob Myers, segundo ele, que ele falou nessa entrevista para esse programa ao vivo, um dos motivos para ele ter saído do Golden State Warriors foi justamente essas novas regras da CBA, que está punindo jogadores, por mais que eles sejam, entre aspas, cria assim do time, né? Eles são draftados pelo time, são desenvolvidos na equipe, e depois que eles se tornam super estrelas, você não pode manter eles no seu time para não ter esse tipo de junção de super estrelas ao mesmo tempo, por causa dos contratos máximos, que você não vai poder entregar para todo mundo, e aí você vai ter que pagar o Luxury Tax. E no caso do Golden State Warriors, ele já vem pagando amigavelmente o Luxury Tax há algumas temporadas. Só que no caso dessa, se eles fossem assinar o contrato máximo com todo mundo da equipe que merecesse o contrato máximo, eles iam ter que pagar mais de 50 milhões de dólares de Luxury Tax, né, de multas. E aí, qual que é a situação do Klay Thompson, mano? Ele acha que ele merece um contrato máximo, assim como todas as estrelas e jogadores da NBA acham que merecem um contrato máximo. E será que o Klay Thompson merece um contrato máximo? Mano, eu peguei aqui as estatísticas do Klay Thompson pra gente poder dar uma analisada. Mano, nosso querido Klay na temporada 22-23, ele realmente continuou jogando ainda um basquete de extremo alto nível. Ele teve 21,9 pontos por jogo na temporada regular passada, 22-23, com 41,2% de aproveitamento dos três, com a média de tentativas de 10 arremessos por jogo, mais de 10,6. Dito isso, ele foi um dos únicos jogadores, acho que ele é apenas o 5º jogador a conseguir numa temporada regular mais de 300 arremessos de 3 convertidos. Então não é pouca coisa. Nosso querido Klay Thompson, ele ainda continua sendo um jogador de extremo alto nível de elite. Porém, sempre tem um porém, a defesa dele, após aquelas 2 lesões, uma que ele rompeu o ligamento do joelho e outra com um problema no tendão do Aquiles, ele não é mais o mesmo defensor. Inclusive, um dos esquemas táticos que o Steve Kerr queria implementar esse ano no Golden State era a tentativa de um quinteto da morte, entre aspas assim, colocando o Chris Paul na 1, o nosso querido Stephen Curry na 2, Andrew Wiggins na 3, Klay Thompson na 4 e jogando com o nosso querido Draymond Green, soco forte, na 5. E qual que é o problema, mano? O Klay Thompson já não é aquele mesmo cara pra defender um ala pivô como ele era. E ele tá com um contrato ainda bem grande, 44 milhões pro Klay Thompson é bastante coisa. Mas tem todo aquele ego, né, mano, de um jogador da NBA. Pô, eu mereço aí no contrato máximo por tudo que eu entreguei, fiz uma excelente temporada. Mas o Klay Thompson, mano, na temporada passada, nos playoffs ele não teve dos melhores aproveitamentos. Ele dropou bastante de produtividade, principalmente de aproveitamento, mesmo nos arremessos de quadra, ele dropou quase 5%. Mas não só isso, mano, ele teve partidas ali naquela série contra o Los Angeles Lakers que faltou muito do Klay Thompson. Vocês sabem do que eu tô falando. Você, fã do Golden State que assistiu a série contra o Lakers, sabe que faltou muito do Klay Thompson. Mas enfim, não é só sobre isso que a gente vem falar. A gente vem falar sobre a situação dele e como ele pode sair ou não do Golden State. Alguns times já foram sondados para poder trazer o Klay Thompson aí para integrar os seus squads. Um deles é o Los Angeles Lakers, outro seriam as equipes que tem um small market assim, mas só que tem muito espaço para contratação, que é o Utah Jazz, Orlando Magic, Charlotte Hornets e até mesmo um dos big markets que é o San Antonio Spurs, já que eles têm um clima ali perfeito, né, de reconstrução para trazer um veterano do calibre e condições de pagar esse veterano o suficiente, que é o Klay Thompson. Mas, mano, a grande realidade é que o Klay Thompson não quer sair do Golden State Warriors. Ele deu uma declaração falando que ele não se vê vestindo outro uniforme a não ser o azul, amarelo e branco do Golden State Warriors. Só que aí tem todo esse meio termo, né? Não é apenas, como o Bob Myers disse na entrevista, não é apenas
apenas números, contratos e dinheiro. A NBA é mais do que isso, segundo ele. Eu sei que muita gente acha que a NBA é apenas business, mas segundo ele é muito mais que isso, ainda mais na situação do Golden State Warriors, que os caras são quase uma família, né? Eles estão juntos há 12 anos, eu não lembro nem algum duo que durou tudo isso de tempo. O Shaq e o Kobe, por exemplo, duraram 7 anos, mas enfim, qual que é a situação? É que o Klay Thompson, ele quer um contrato bom, não necessariamente um contrato máximo, mas só que estão dizendo que ele quer um contrato máximo, que ele merece um contrato máximo por tudo que ele já entregou pra equipe, por tudo que ele fez na temporada passada. Só que a realidade é que o Golden State não tem como entregar esse contrato máximo. E pelo visto, o Klay Thompson também aceitaria um contrato mais ou menos parecido com o que tem o Andrew Wiggins e com o que tem o Draymond Green. O Draymond Green tá recebendo 25 milhões de dólares por temporada, nesse novo contrato que ele assinou agora, e o Andrew Wiggins tá recebendo 27 milhões de dólares. Pro Klay Thompson não aceitar esses valores, eu chuto que ele deva estar recebendo algo em torno dos 12 milhões aí de proposta de extensão salarial, porque ele deve estar achando desrespeitoso com ele, né, por tudo que ele entrega pra essa equipe na hora de assinar. Mas na minha opinião, o Klay Thompson já foi um cara que pegou aí de contratos ao longo de sua carreira no Golden State Warriors quase 400 milhões de dólares. Ele é um veterano que seus melhores anos de basquete já ficaram pra trás. Beleza? Ele não vai voltar a ser decorrente àquelas lesões que ele teve e tudo mais. Ele vai ser um excelente jogador. Não entendam mal. Eu acho que o Klay Thompson, todo o pedigree que ele montou no Golden State, os 4 anos, os 4 títulos, que ele foi uma peça importante para poder trazer pra equipe, nada disso tem como ser apagado. Mas o Klay Thompson não vai ser o mesmo cara que ele já foi. Beleza? Isso é meio óbvio. Mas qual que é o ponto? O Klay Thompson já teve o contrato máximo dele de agradecimento da equipe. A lealdade que o Golden State Warriors teve com ele. Eu não vou saber lembrar quanto foi a extensão exatamente, mas isso dava aproximadamente por ano 68 milhões de dólares. Então o Golden State Warriors já fez um contrato meio que de agradecimento, mantendo ele na equipe lesionado e entregando um contrato máximo enquanto ele se recuperava. Ele ganhou 68 milhões de dólares sem entrar um jogo em quadra, ficando quase 2 temporadas inteiras fora de jogo, mano, só no banco de reservas. Então meio que naquela época onde ele precisava de auxílio, apoio, tratamento, se recuperar de uma lesão para ele voltar firme e ainda ajudou a ganhar mais um título em 2022, mano, o Golden State estava ali, mano, e entregou 68 milhões de dólares pro cara pra ele não entrar nenhuma vez em quadra praticamente. Agora, na minha opinião, está na hora dele aceitar realmente um grande corte salarial pra ele continuar a fazer parte dessa equipe e ajudar eles, quem sabe, a ganhar mais um título, mano. Tem várias outras equipes que têm espaço na folha salarial e tem condições de trazer um cara do calibre dele pagando um contrato máximo pra ele, mas como ele não se vê jogando fora de outra equipe e seria muito massa ver ele se aposentando por lá, por que não, né? Ele aceitar um grande corte salarial e continuar construindo ainda o final de carreira dele com uma história ao lado dos melhores amigos dele e jogadores, Draymond Green e Stephen Curry. Mas uma coisa é realidade e a gente não pode deixar de citar nesse vídeo. O Klay Thompson, ele é o número 2, beleza? E vocês se lembram de todos os números 2 que tivemos nessa história? Nem sempre eles são valorizados quanto eles merecem, essa é a realidade. Final da carreira do Tony Parker, ele terminou lá no Charlotte Hornets, ele não terminou no San Antonio Spurs. Tim Duncan terminou no Spurs. No Dallas Mavericks, para manter o Dirk Nowitzki, Michael Finley foi cortado, Steve Nash também não recebeu o contrato que queria, também foi cortado para manter o número 1 sempre na franquia. Chicago Bulls, de Michael Jordan e Scott Pippen. Quando o Michael Jordan se aposentou, o Scott Pippen, que era o número 2, aconteceu o quê? Foi parar lá no Blazers, teve um final de carreira que não foi no Chicago Bulls, como muitos acharam que seria. Quando Kobe Bryant e Shaquille O'Neal tiveram aquela desavença, um dos dois iam ter que ficar, já que os dois estavam no mesmo nível, escolheram um número 1, que no caso o número 1 na época, na minha opinião, era o Shaq, mas escolheram o Kobe. Mas mais pra frente, quando veio o Paul Gasol, quem era o número 1, quem era o número 2? Kobe e Paul Gasol. Quem foi cortado? Paul Gasol foi pro Bulls, Kobe Bryant ficou no Lakers. E a gente não pode esquecer que por mais que o Klay Thompson seja um excelente jogador, já tenha feito muita história pelo Golden State, ele nunca vai ser o Stephen Curry. Desculpa, o Stephen Curry vai ser o cara de uma franquia só que vai se aposentar no Golden State Warriors e eles vão fazer de tudo para o Stephen Curry ficar na equipe. Agora, o Klay Thompson, se ele quer se encerrar sua carreira da mesma forma como ele começou, continuando essa dinastia do Golden State, essa equipe do Golden State muito bem formada, esse elenco muito campeão que eles fizeram, ele vai ter que aceitar um grande corte salarial, porque foi aquilo que eu te falei. Primeiro o Golden State cuidou dele, agora se ele quiser permanecer na equipe, tá na hora dele retribuir o favor também pra equipe. E aí, qual que é a sua opinião sobre o caso do Klay Thompson? Você acha que ele se aposenta no Golden State? Você acha que ele troca de equipe? Mano, na minha opinião, eu acho que eles já fizeram mudanças significativas, eles já fizeram a troca de um contrato que era acho que um dos maiores contratos promissores, assim, da franquia, né? De um jogador que tava em ascensão, que
provavelmente pegariam mais um contrato máximo depois da renovação, que é do Jordan Poole, para poder trazer um contrato um pouco mais leve, que é do Chris Paul. Escolheram o Draymond Green, por mais que teve toda aquela polêmica do soco e tudo mais, escolheram entregar um novo contrato para ele, permaneceram na equipe. Então, pelo visto, o Golden State quer dar um final de carreira decente para as 3 estrelas que tiveram toda essa história com a equipe, mano. Então, na minha opinião, ele reassina com o Golden State por menos grana do que ele gostaria, mas eu acho que ele ainda fica. E qual que é a sua opinião? Ele tem espaço no seu time? Você acha que ele muda de time? Ele vai para algum dos times que a gente citou aqui? E aqui a gente pegou uma lista. Já pensou ele jogando os times que têm salário suficiente para contratar ele? Utah Jazz, Orlando Magic, Detroit Pistons, Charlotte Hornets ou Washington Wizards? Ou então, já pensou ele e outros 3 times de grandes mercados que podem contratar ele são New York Knicks, Miami Heat e Los Angeles Lakers? Já pensou ele em algum desses 7 times? Mano, deixa aqui nos comentários. Sua opinião é muito importante para esse canal. Agora eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, pode considerar se inscrever, ativando o sininho para receber tudo em primeira mão. Deixa o like, ajuda muito ao conteúdo chegar a mais amantes de basquete. E a gente se vê no próximo vídeo. Então até a próxima e falou!